Naquela manhã chuvosa, o pronto-socorro estava lotado. Enfermeiros corriam de um lado para o outro, médicos tentavam dar conta do fluxo interminável de pacientes, e o som das sirenes das ambulâncias era constante. Entre toda a confusão, o Dr. Felipe, um homem dedicado, de 40 anos, estava finalizando o atendimento de uma idosa quando algo chamou sua atenção. Na porta do hospital, um menino pequeno, de aproximadamente 8 anos, permanecia parado, encharcado da cabeça aos pés. Ele usava roupas muito simples e surradas, os cabelos castanhos colados na testa pela chuva e nos olhos grandes e castanhos. Havia uma mistura de medo e determinação. "Com licença, você está perdido?" perguntou uma enfermeira ao menino. Ele negou com a cabeça, mas não disse nada. Apenas apontou para o Dr. Felipe, que estava um pouco afastado. Surpreso, o médico se aproximou e agachou-se para ficar à altura do menino. "Oi, garoto. O que você faz aqui sozinho, hein? Onde estão seus pais?" Felipe perguntou com gentileza. O menino respirou fundo e olhou nos olhos do médico. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. "Preciso da sua ajuda, doutor. Minha mãe está doente, muito doente." Felipe sentiu um aperto no coração ao ouvir a seriedade na voz do menino. Ele parecia estar carregando um peso maior do que sua idade permitiria. "Ok, calma, respira. Qual é o seu nome?" "Lucas." "Tudo bem, Lucas. Onde está sua mãe?" "Ela está aqui no hospital." O garoto balançou a cabeça. "Ela está em casa. Não consegue sair da cama. Eu vim sozinho porque ela disse que não tem dinheiro para médico. Mas eu tinha que tentar." Felipe sentiu uma mistura de surpresa e admiração. Um menino tão pequeno, enfrentando chuva e frio, caminhando sabe-se lá quantos quilômetros, só para pedir ajuda para sua mãe. "Você veio sozinho até aqui? De onde você veio?" "Da outra cidade. Vim andando." Felipe e a enfermeira trocaram olhares chocados. O menino viera de longe, a pé, sem se importar com as dificuldades. Aquilo não era normal. O médico sentiu uma urgência tomar conta dele. "Certo, Lucas. Nós vamos ajudar sua mãe. Eu prometo. Mas, antes, você precisa se secar e comer algo, ok?" Lucas hesitou, mas então assentiu. Uma enfermeira o levou para dar-lhe roupas secas e um lanche, enquanto Felipe tentava processar o que acabará de acontecer. Na sala dos médicos, ele contou a história para os colegas. Esse menino andou quilômetros sozinho, com chuva, para pedir ajuda. "Onde está o pai dele?" perguntou um dos médicos. "Não sei. Mas, se a mãe dele está tão mal, não podemos ignorar isso", respondeu Felipe. Minutos depois, Lucas já estava mais seco e um pouco menos tímido. Com um olhar preocupado, segurava com força uma pequena foto velha da mãe em seus dedos. "Por favor, doutor, ela não pode morrer. Ela é tudo o que eu tenho." O coração de Felipe se apertou mais uma vez. Ele não sabia o que esperava por ele naquela casa, mas uma coisa era certa: ele não deixaria aquele menino sozinho naquela luta. "Lucas, vamos agora mesmo até sua casa. Eu vou cuidar da sua mãe, está bem?" Os olhos do menino brilharam e ele assentiu. "Obrigado, doutor." Enquanto Felipe pegava seu jaleco e algumas coisas para levar, ele sabia que aquela não seria uma visita comum. Algo dentro dele dizia que a história daquele menino e sua mãe mudaria sua vida para sempre. O doutor Felipe e Lucas seguiram em silêncio no carro. O menino, sentado no banco do passageiro, segurava firme a foto da mãe, olhando pela janela como se estivesse preocupado com o tempo. Felipe o observava de tempos em tempos, admirado com a coragem do garoto. Andar quilômetros sozinho, na chuva, só para pedir ajuda? Ele não conhecia muitos adultos que fariam o mesmo. "Estamos chegando, Lucas?" perguntou Felipe suavemente. "Falta pouco, doutor. É depois daquela curva." Quando dobraram uma estrada estreita, Felipe sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O lugar era isolado, com poucas casas visíveis e cercado por árvores densas. A chuva havia transformado o caminho de terra em lama,
e a paisagem ao redor parecia mais escura, quase sombria. Finalmente, Lucas apontou para uma casa pequena e velha, no final da estrada. Era um lugar simples, com as paredes descascadas e uma janela quebrada coberta por um pedaço de plástico. Felipe parou o carro, pegou sua maleta médica e saiu. O menino correu na frente, ansioso. Mãe! Mãe! Eu trouxe ajuda! Gritou Lucas enquanto abria a porta. Felipe seguiu o garoto para dentro e, assim que entrou, o cheiro de umidade e mofo tomou conta do ambiente. A casa era escura, iluminada apenas pela fraca luz do dia que entrava pelas rachaduras. Os móveis eram velhos e desgastados, e havia pouca comida sobre a mesa. No canto da pequena sala, sobre um colchão no chão, estava uma mulher pálida, magra e de aparência debilitada. Ela tentou abrir os olhos ao ouvir a voz do filho, mas parecia não ter forças. Mãe, o doutor veio ajudar, sussurrou Lucas, ajoelhando-se ao lado dela. Felipe se aproximou rapidamente, analisando a situação. A mulher estava com febre alta, os lábios secos e rachados, e seu corpo tremia levemente. Olá, senhora. Meu nome é Felipe. Eu sou médico. Vou te ajudar. Tudo bem? A mulher fez um esforço para responder, mas sua voz saiu quase inaudível. Não, precisa. Não posso pagar. Felipe tocou gentilmente em sua mão, transmitindo calma. Não se preocupe com isso agora. Só quero que você melhore. Pode me dizer o que está sentindo? Ela fechou os olhos novamente, exausta. Felipe começou a examiná-la, e o diagnóstico preliminar fez seu coração apertar. Desnutrição severa e uma infecção respiratória avançada. Lucas, há quanto tempo sua mãe está assim? Perguntou ele, tentando manter a calma. Há dias. Ela parou de comer, e a tosse piorou muito. Felipe olhou ao redor e viu remédios vencidos em uma pequena mesa. A situação era crítica. Ele precisava agir rápido. Lucas, escute. Sua mãe está muito doente. Eu preciso levá-la ao hospital agora. O menino arregalou os olhos, preocupado. Mas ela não queria ir. Eu sei, mas se ela não for, ela pode não ficar mais aqui com você. Aquela frase foi difícil de dizer, mas necessária. Lucas assentiu, segurando a mão da mãe enquanto lágrimas começavam a escorrer por seu rosto. Você vai ficar bem, mamãe. Eu prometo. Felipe saiu para buscar uma maca improvisada no carro e, com cuidado, ajudou a colocar a mulher no banco de trás. Lucas sentou-se ao lado dela, segurando sua mão o tempo todo. Enquanto dirigia de volta ao hospital, Felipe olhou pelo retrovisor e viu o menino rezando baixinho, os olhos fechados e o rosto cheio de lágrimas. Esse garoto é mais forte do que muitos adultos, pensou o médico. No hospital, a equipe já estava preparada. A mulher foi levada diretamente para o setor de emergências e Lucas ficou ao lado de Felipe na sala de espera, segurando a foto da mãe como se fosse um amuleto. Ela vai ficar bem, doutor. Felipe colocou a mão no ombro dele e respondeu com firmeza. Nós vamos fazer tudo o que for possível, Lucas. Eu prometo. Aquela promessa pesava em seu coração, mas Felipe sabia que não podia falhar. Horas se passaram no hospital. Felipe mal teve tempo de respirar. Ele havia corrido contra o tempo para salvar a mulher de Lucas, mas ainda havia muitas dúvidas no ar. Quando finalmente teve um momento para descansar, o médico se dirigiu à sala de espera onde Lucas estava, sentado com a foto da mãe ainda nas mãos, o rosto pálido e tenso. Lucas, ela está estável agora. Ela passou por um procedimento para aliviar a infecção respiratória e, apesar de ainda estar fraca, vai melhorar. Agora, precisamos de mais cuidados, mas ela vai sobreviver. O menino olhou para ele, os olhos um pouco mais aliviados, mas a ansiedade ainda estava estampada em seu rosto. Ele não tinha palavras, apenas um suspiro profundo de alívio. Você fez tudo o que podia, doutor. Eu sabia que você ia ajudar. Felipe sorriu levemente. Era difícil acreditar na força daquele garoto. Com tão pouca idade, Lucas já havia demonstrado mais resiliência do que muitos adultos que ele conhecia. Felipe o olhou com mais atenção,
e algo no menino fez perceber que havia mais por trás daquela situação do que ele imaginava. Lucas, onde você aprendeu a ser tão corajoso? Perguntou Felipe, sem conseguir conter a curiosidade. O menino olhou para o chão por um momento, como se estivesse tentando decidir o que dizer. Então, com um tom melancólico, ele falou: Minha mãe sempre me ensinou a ser forte, doutor. Quando ela estava bem, ela dizia que a gente não podia desistir. Não importa o que acontecesse, a gente sempre tinha que lutar. Ela nunca reclamou de nada. Mesmo quando não tinha comida nem dinheiro, sempre dizia que não podíamos perder a esperança. Felipe sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que responder. Afinal, que palavras poderiam expressar o que sentia diante daquela situação? Um menino tão jovem, com tanta dor e sofrimento em sua vida, ainda assim cheio de amor e dedicação à mãe. Ela é muito forte mesmo, Lucas. E você também. Nesse momento, a porta do hospital se abriu e uma enfermeira entrou apressada. Doutor Felipe, você precisa vir ver a paciente. Houve uma complicação. Felipe se levantou imediatamente, sem dizer uma palavra. Ele seguiu a enfermeira pelo corredor, com o coração disparado. Ao entrar na sala onde estava a mãe de Lucas, o médico logo percebeu o problema. O estado dela havia piorado. Ela estava com a respiração mais difícil e seus sinais vitais estavam instáveis. Felipe correu para a mesa, analisando os monitores, tentando encontrar uma solução rápida. Preparem o oxigênio. Aumentem a dosagem do antibiótico. Precisamos estabilizá-la agora. A equipe médica seguiu suas instruções rapidamente, mas a tensão estava no ar. A luta pela vida da mãe de Lucas estava longe de estar ganha. Cada segundo contava. Felipe permaneceu ao lado da paciente, tentando manter a calma. Ele não podia falhar, não agora. Lucas confiava nele. Enquanto isso, na sala de espera, o menino estava com os olhos fixos na porta, com o peito apertado. Ele sabia que algo estava errado, e a sensação de impotência o invadia a cada minuto. Não havia nada que ele pudesse fazer a não ser esperar e rezar. A enfermeira o trouxe até a janela da sala de emergência. Lucas ficou de pé, encarando o hospital com a esperança de que tudo daria certo. Seus olhos estavam cheios de medo, mas ao mesmo tempo havia uma chama de coragem dentro dele, uma esperança que ele mantinha acesa, não importa o quanto a vida o testasse. Minutos depois, Felipe saiu da sala de emergência, sua expressão grave. Lucas se aproximou imediatamente e o médico parou diante dele. Lucas, disse Felipe, hesitante, com o rosto sério. O menino olhou com urgência para ele, os olhos já cheios de lágrimas. Ela está bem, doutor. Felipe respirou fundo antes de responder. A situação dela ainda é delicada, mas conseguimos estabilizá-la por enquanto. Agora, vamos cuidar dela e esperar. Lucas deu um pequeno sorriso, mas ainda estava longe de se sentir em paz. Ele sabia que o pior ainda não tinha passado. Felipe sentiu uma pontada no coração. O que mais ele poderia fazer por aquele garoto? Eu vou ficar aqui com ela, doutor. Eu prometi que ia ficar. Felipe não teve como não se emocionar ao ouvir aquelas palavras. Como aquele garoto, que ainda estava tão jovem, podia carregar tantas responsabilidades? Ele admirava a força de Lucas, mas também sabia que não seria justo para ele carregar tudo isso sozinho. Você não precisa carregar isso sozinho, Lucas. Eu e minha equipe estamos aqui para ajudar. Você tem uma comunidade inteira atrás de você. Lucas olhou para ele, sentindo uma leve esperança começar a nascer em seu peito. Talvez, apenas talvez, tudo fosse melhorar. Ele não estava sozinho. O hospital tornou-se uma segunda casa para Lucas. Ele passava os dias sentado ao lado da cama da mãe, observando cada pequeno movimento, cada suspiro, esperando o momento em que ela acordaria. Felipe e sua equipe estavam fazendo o máximo possível para estabilizá-la, mas o quadro da mulher ainda era instável. Cada visita ao hospital se tornava uma montanha-russa de emoções para o menino, ora esperançoso, ora cheio de receios. O doutor Felipe sempre o tranquilizava,
dizendo que os cuidados estavam sendo feitos da melhor maneira possível. Mas Lucas não queria apenas palavras. Ele queria sentir que sua mãe, aquela mulher que sempre foi sua força, estava finalmente saindo da linha tênue entre a vida e a morte. Era tarde quando Lucas estava sozinho na sala de espera, os olhos cansados, mas sem nunca perder o foco em sua missão. Ficar forte. Ele lembrava da promessa que fez à mãe. Aquelas palavras ecoavam em sua mente: nós não podemos perder a esperança. Ele foi interrompido por uma enfermeira que se aproximou, um sorriso gentil no rosto. Lucas, a senhora começou a reagir. Quer ver sua mãe? Lucas se levantou rapidamente, sentindo seu coração disparar. Ele já sabia que ela estava lutando, mas ouvir isso de outra pessoa o fazia acreditar que talvez a luta estivesse começando a dar frutos. Ao entrar na sala, o garoto viu a mãe com os olhos fechados, ainda inconsciente, mas o ritmo da respiração dela estava mais calmo. O oxigênio e os medicamentos pareciam finalmente começando a fazer efeito. O Dr. Felipe estava ao lado dela, observando atentamente. Lucas, você pode ficar com ela. Vou dar um tempo para vocês dois, disse Felipe, com uma expressão suave. O menino assentiu, aproximando-se da cama. Com o cuidado de sempre, ele pegou a mão da mãe, sentindo seu toque gelado. Eu estou aqui, mamãe. Eu prometi que ia te ajudar e agora estamos quase lá. Não desiste de mim, tá? Felipe observou a cena pela porta. A imagem de Lucas segurando a mão da mãe, com os olhos brilhando de esperança, fez o médico parar por um momento para refletir. O que aquele garoto já tinha vivido? Como ele ainda conseguia acreditar, ainda conseguia lutar? Felipe sabia que a resposta estava na força da conexão entre mãe e filho. O amor verdadeiro, que não conhece limites. Eu volto em breve. Só vou verificar o restante dos pacientes, disse Felipe com uma voz que transparecia o peso da responsabilidade. Ele deixou a sala e Lucas permaneceu lá, observando a mãe com paciência. O tempo parecia se arrastar, mas o menino estava determinado. Ele sabia que a batalha não estava vencida, mas ele também sabia que não poderia deixar de lutar. Sua mãe precisava dele. Ele se recostou na cadeira e, com as palavras que ela sempre lhe dizia, sussurrou para ela. Não importa o quanto seja difícil, sempre haverá uma luz no fim do túnel. Eu vou ser a sua luz, mamãe. E assim, ele ficou ali, horas a fio, com a esperança renovada. Sua missão agora era mais clara do que nunca, lutar ao lado dela até o fim. Naquela noite, algo mudou. Pela primeira vez, o sono de Lucas não foi perturbado por pesadelos. Ele dormiu profundamente, mas seu sono estava longe de ser tranquilo. Ele sonhou com o futuro, com sua mãe recuperada, com uma vida nova, longe da dor e da luta. Ele sonhou com uma vida plena, com ela ao seu lado, sorrindo novamente, e ele sabia que estava mais perto disso do que nunca. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão palpável, mas também por um crescente sentimento de esperança. A mãe de Lucas, finalmente, começava a reagir de maneira positiva. Felipe e sua equipe continuavam monitorando-a de perto, mas o quadro parecia, aos poucos, se estabilizar. Cada pequeno avanço era comemorado como uma grande vitória, e Lucas estava lá para ver tudo acontecer. Ele nunca saía da beira da cama da mãe, mesmo durante os momentos de descanso da equipe médica. Ele queria estar presente, ele queria ser o primeiro a ver os sinais de recuperação, para poder contar a ela que a vida ainda tinha algo maravilhoso reservado. Ele queria que ela soubesse que não estava sozinha, que ele jamais a abandonaria. Uma manhã, depois de um longo período de observação, Lucas acordou e foi ao hospital, como sempre. Ele entrou na sala de recuperação e, ao olhar para a mãe, notou que algo estava diferente. Ela estava com os olhos meio abertos, os lábios tremendo, como se quisesse dizer algo. Aquele simples movimento era tudo o que Lucas precisava para entender que sua mãe estava voltando. Mãe? Mãe, você está me ouvindo? Ele perguntou, com a voz cheia de emoção. Ela não respondeu de imediato, mas seu olhar se fixou nele, e um sorriso fraco apareceu em seu rosto. O coração de Lucas deu um salto. Ele segurou a mão dela com mais força, quase com medo de que aquilo fosse um sonho.
Eu sabia que você ia voltar. Eu nunca deixei de acreditar em você, mamãe. Felipe entrou na sala nesse momento e se aproximou com um sorriso tranquilo no rosto. É um bom sinal, Lucas. A sua mãe está finalmente acordando. Ainda precisamos monitorá-la de perto, mas o pior passou. Lucas olhou para o doutor, ainda com os olhos marejados, e sorriu. O alívio era indescritível. Ele sabia que sua vida, a vida de sua mãe e tudo o que eles haviam vivido estava mudando para sempre. A luta tinha valido a pena. Nas semanas que se seguiram, o quadro de saúde da mãe de Lucas melhorou consideravelmente. Ela passou a se alimentar melhor, a respirar com mais facilidade e, logo, foi transferida para um quarto mais confortável, longe da terapia intensiva. A luta pela vida que enfrentaram juntas agora parecia estar chegando ao fim. Lucas estava presente todos os dias, sem falhar. Ele se tornará um apoio essencial para a mãe, mas também para todos ao seu redor. Ele ensinou a todos uma lição inestimável: o verdadeiro poder da esperança e do amor incondicional. Mesmo nas horas mais sombrias, a fé e a determinação poderiam iluminar o caminho. Felipe, que havia se envolvido profundamente na recuperação de sua paciente, não pôde deixar de sentir uma admiração profunda por Lucas. O menino demonstrara mais coragem do que qualquer adulto, mais força do que muitos acreditavam ser possível. Para Felipe, Lucas não era mais apenas um paciente em sua jornada profissional, ele era uma inspiração. A mãe de Lucas, agora mais forte, começou a recuperar não só sua saúde, mas também a sua capacidade de cuidar do filho como sempre fizera. Eles estavam prontos para recomeçar a vida, e para Felipe, aquele momento foi como um milagre. No último dia da alta hospitalar, Lucas e sua mãe estavam sentados lado a lado, prontos para deixar o hospital. Eles não tinham mais medo. O pior já havia passado. Com um olhar firme e confiante, Lucas olhou para sua mãe e disse: "Agora é a nossa vez, mamãe. Vamos para casa, e vamos viver a nossa vida da melhor maneira possível." E, enquanto eles saíam pela porta do hospital, a imagem deles juntos, de mãos dadas, simbolizava uma nova jornada. A jornada de superação. A jornada de amor e esperança. Eles eram invencíveis juntos, e, embora o futuro fosse incerto, Lucas sabia que nada poderia os separar novamente. O sol brilhava intensamente naquele dia, como se o universo estivesse celebrando a vitória de Lucas e sua mãe. O hospital ficou para trás, e a estrada à frente agora parecia cheia de possibilidades. A cada passo que davam em direção à saída, o peso dos dias difíceis ia se dissipando, dando lugar à leveza de um futuro que, até então, parecia distante e incerto. Lucas segurava a mão de sua mãe com firmeza, mais uma vez a sua razão de existir. Ele sabia que tudo o que eles haviam vivido juntos agora fazia parte de um capítulo superado. Mas, ao mesmo tempo, aquela história os transformará e, de agora em diante, eles seriam mais fortes, mais unidos do que nunca. A mãe de Lucas, ainda com algumas limitações físicas, caminhava lentamente, mas com um sorriso nos lábios. Ela sabia que o caminho para a recuperação total seria longo, mas já não temia mais o que viria. Com Lucas ao seu lado, ela sentia que poderia enfrentar qualquer coisa. Ela sempre soubera que a força dele, aquela força que até mesmo ela não compreendia direito, era o que sustentava ambos. Agora, ela estava mais certa do que nunca disso. Durante os dias seguintes, a mãe de Lucas recebeu cuidados em casa. Ela ainda precisava de repouso, mas logo foi retomando suas atividades cotidianas, como cozinhar, arrumar a casa e cuidar de Lucas com o amor imensurável que ele sempre soubera que ela possuía. O menino, por sua vez, não soltava a mãe por um segundo. Ele agora sabia que nada no mundo poderia separá-los. No entanto, a verdadeira transformação estava no que os dois agora compartilhavam: uma compreensão mais profunda da vida e da importância de lutar, de acreditar, de nunca desistir. A dor, embora tivesse sido intensa, deu lugar a um aprendizado que, mais tarde, seria a base de sua relação. Eles estavam reconstruindo não apenas a saúde de sua mãe, mas também uma vida de sonhos, novos começos e novos desafios. Felipe, o médico, continuava a acompanhar o progresso da paciente, mas já não era mais o único que via a grande transformação. Ele sabia que, naqueles momentos difíceis,
ele havia sido apenas uma parte da história. A verdadeira força estava em Lucas e em sua mãe. Eles haviam sido os heróis de sua própria jornada, e Felipe agora os observava com uma profunda admiração e respeito. E, em um dia ensolarado de primavera, enquanto estavam no parque, Lucas e sua mãe se sentaram em um banco, apenas aproveitando o momento. Lucas olhou para sua mãe, com os olhos brilhando de gratidão. Eu sabia, mamãe, que um dia tudo ia ficar bem. Você foi a minha luz e eu vou ser a sua, sempre. Ela sorriu e o abraçou, com a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer adversidade. E assim, a jornada deles, que começou com tanto sofrimento, encontrou o seu fim com uma sensação de renovação e gratidão. Lucas e sua mãe estavam prontos para começar a nova vida que sempre sonharam, uma vida onde a esperança, a coragem e o amor incondicional seriam seus maiores guias. O futuro, agora, parecia brilhante.